Viktor Sokolov, almirante responsável pelo quartel-general que foi detonado pelos ucranianos na região de Sevastopol, na Crimeia, e dado como morto pela Ucrânia, aparece vivo em 2 vídeos consecutivos diferentes divulgados pela Rússia. A Ucrânia não fala em desinformação, mas sim rechecar as suas informações. O que está rolando? Notícias importantes também relacionadas ao discurso da Coreia do Norte na ONU, que garante que a Península Coreana está à beira de uma guerra nuclear e a culpa é dos Estados Unidos, vamos entender exatamente por quê. E um presidente dos Estados Unidos, no caso Biden, participa de uma greve pela primeira vez na história, agora dessa vez compactuando com sindicalistas que estão fazendo uma greve no setor automotivo americano, inclusive com frases de efeitos como "não foi Wall Street que comandou o crescimento econômico dos americanos, mas sim os trabalhadores locais", ele quer angariar o apoio de uma população muito importante, principalmente no estado de Michigan. Notícias importantes também relacionadas a um suposto medo da Alemanha em fornecer os seus armamentos, os seus Tauros, para a Ucrânia. O medo que a Rússia possa entender como uma intervenção no conflito e voltar à guerra também contra os alemães. E para finalizar, pessoal, um importante momento na economia americana, mais um deles, um shutdown pode estar acontecendo, vamos entender exatamente o que é isso. E, novamente, a disputa entre republicanos e democratas sobre um possível apoio aos ucranianos é debatido. Os democratas falam em 6 bilhões e os republicanos querem muito menos do que isso. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá e bora lá pro vídeo, galera, que tem muito assunto importante pra gente discutir hoje. Tamo junto? Então, bora lá, pessoal. Seguinte. Primeira notícia importante está relacionada, como eu falei para vocês, a uma guerra informacional. O que existe, e como eu sempre falo para vocês, né? Por isso que buscar as 2 fontes é melhor não para você ter garantia de alguma coisa, porque a garantia vem, né, da comunicação que a Ucrânia, que o Ocidente, que a Rússia e o Oriente fazem. Se é 100% de certeza, por isso que eu sempre coloco aqui, ó, qual foi a fonte que eu peguei, o que eu estou passando exatamente. Por exemplo, a Ucrânia, de fato, fez um ataque muito bem sucedido à região da Crimeia, à região de Sevastopol, e uma região, galera, que eu não sou especialista militar, né, não sou general nem nada, mas, pô, seria um dos principais pontos que eu tentaria defender na região da Crimeia, que é o quartel-general. Convenhamos, pessoal, se um míssil ucraniano conseguiu destruir o quartel-general, é porque há algum tipo de falha no sistema de defesa da Rússia. A Ucrânia fala que isso aconteceu porque vários sistemas de defesa da Rússia já foram destruídos, enquanto a Rússia fala que, na verdade, foi só um sistema que falhou, mas outros mísseis que a Ucrânia tentou disparar contra os russos, todos eles foram abatidos. Mas é fato que pelo menos, né, mesmo que seja é uma sensível falha numa região até que, entre aspas, relativamente óbvia. Além disso, a Ucrânia garante que houve a morte ali de 34 militares, e inclusive do Viktor Sokolov, que é o almirante responsável pelo quartel-general. Já a Rússia fala que não. Foi a morte somente de um militar, e claro, né, prestou todas as condolências e tal, e inclusive, como resposta, vem atacando, pessoal, regiões próximas do porto de Odessa e do porto de Ismail, regiões que estão, inclusive, né, negociando para ser importante exportação de grãos e tal. Aliás, pessoal, só um pequeno parênteses, Polônia e Ucrânia voltaram a negociar a importação de grãos. Falei aqui para vocês em vídeos passados que a Polônia ela tinha se recusado, inclusive falando, não vou mais ceder armamento, a gente vai primeiro se armar para depois armar os ucranianos, muito por conta da Ucrânia ter entrado na OMC contra o país por um protecionismo da Polônia em relação aos grãos ucranianos. Há uma negociação em curso e a Polônia pode voltar a ser uma grande apoiadora dos ucranianos, tá? Claro, tá negociando. Mas esse ataque que a Rússia fez constantemente e vem fazendo é uma resposta ao ataque que foi feito à Crimeia. E agora, com Viktor Sokolov aparecendo, pessoal, publicamente na reunião com o Shoigu ontem e também aparecendo de novo em vídeo publicado pelos russos, é mais que assim para confrontar, olha, a Ucrânia mentiu, ele não morreu. Há confirmação de fato, pessoal, que ele faleceu ou não? Pessoal, nem isso a gente consegue garantir, tá? Por quê? Porque não há datação desses vídeos. Então, alguns ucranianos, mídias ucranianas alegam que esses vídeos que estão sendo divulgados do Sokolov, eles aconteceram antes dos ataques à Crimeia. Mesmo ele tendo falado, né, olha, coisas importantes aconteceram em Sevastopol, mas não representam uma mudada do curso, ele não fala especificamente do ataque ao quartel-general. Então, especula-se que sejam vídeos antigos. Pessoal, será? Deixa aí sua opinião,
quem que vocês acham que errou ou está mentindo? Inclusive o próprio Umerov, que é o novo ministro da Defesa da Ucrânia, garantiu que a Ucrânia vai rechecar as suas informações para passar com real credibilidade para a população mundial. Outra notícia importante está relacionada à Coreia do Norte, que em declaração pública na ONU, pessoal, garantiu que a Península Coreana está à beira de uma guerra nuclear e deixou bem claro que isso tem tudo a ver com a postura americana, que é altamente imprudente por meio dos seus atos e inclusive promove uma histeria frente aos seus aliados, vai colocando claro, Coreia do Sul, que chama de um país submisso à geopolítica americana e também aos japoneses. Deixando bem claro que os Estados Unidos convocou recentemente uma reunião de Camp David, chamou, pessoal, tanto os representantes do Japão quanto da Coreia do Sul para lutar por uma desnuclearização da Coreia do Norte. Garantiu também, pessoal, que a culpa é dos Estados Unidos porque eles sempre procuraram aperfeiçoar sua ambição hegemônica por todos os meios, e inclusive que eles superestimam o seu poder. Portanto, a Coreia do Norte tem todo o direito, segundo Kim Jong-un, tá, de continuar acelerando a sua capacidade de defesa e que, se for depender dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, eles querem impor o flagelo de uma guerra nuclear para os sul-coreanos. Suspeita-se, galera, tá? Isso segundo a mídia americana e sul-coreana, que os norte-coreanos estejam em vias de fazer o seu novo teste nuclear, o 7º teste nuclear dos norte-coreanos. E, de fato, a gente teve, né, recentemente, uma visita do Shoigu à Coreia do Norte, Putin recebendo a visita do Kim Jong-un na região mais leste ali, em Vladivostok, e muito possivelmente conseguindo equipamentos, principalmente ligado a satélites. Lembrando que os norte-coreanos falharam no lançamento de 2 satélites espiões ainda esse ano, e em contrapartida a Coreia do Norte prometendo, né, alinhamento, prometendo comprometimento e principalmente munições e artilharia para os russos. Ou seja, pessoal, eu sempre falo para vocês, né? A gente foca muito na questão Rússia e Ucrânia, e não que esteja errado. Infelizmente, é uma tragédia que vem acontecendo. Mas existe também, galera, a região do Mar da China Meridional, existe a região de Taiwan, a Península Coreana, conflitos, por exemplo, como Israel e Irã, pessoal. Um momento muito tenso, tá? Então, existem outros pontos que podem incluir, até num conflito entre várias potências diretamente ou indiretamente, talvez até mais emblemáticos que o caso entre Rússia e Ucrânia. O Biden, atual presidente dos Estados Unidos, e lembrando, pessoal, praticamente em pré-campanha eleitoral, visto que ano que vem teremos eleições. Nem rolou as prévias ainda, tá? Mas o Biden muito possivelmente vai ser o candidato pelo Partido Democrata e o Trump vai ser o candidato pelo Partido Republicano, ou Ron DeSantis, mas o Trump, ele é o grande favorito. Inclusive, até compartilhei com vocês, né? A última pesquisa eleitoral, pessoal, deu o Trump cerca de 10 pontos à frente do Biden, uma vantagem bastante significativa, e o Biden, ele está tentando se colocar agora como o presidente dos trabalhadores, ou seja, os Estados Unidos, que sempre, né, ao longo da história, pelo menos na economia interna, tentou ter, se bem que mais ou menos, né, mas tentou mostrar para o mundo, uma economia um pouco mais liberal e coisa que valha. Agora o Biden está tentando convencer ou está tentando colar sua imagem nos sindicatos. Lembrando, pessoal, que na última Assembleia da ONU, inclusive, o Lula e o Biden, eles lançaram uma carta conjunta que pede pelo direito ou fim da precarização dos trabalhadores, criticando a questão dos trabalhadores por aplicativo, a falta de regulação, a flexibilização do trabalho, dentre outros pontos altamente polêmicos, tá? E ele foi lá participar da manifestação dos sindicatos, sindicato das automotivas, hoje, né, liderados principalmente pela GM, pela Ford e pela Stellantis. Inclusive, né, participou ali, colocou o boné. Cara, eu sempre falo, né, política em período eleitoral, o cara faz tudo para conseguir se reeleger ou para conseguir se eleger, né? Ele colocou ali o seu bonezinho sindicalista e falou, vocês acham, isso pros sindicalistas ali, né? Vocês acham que quem construiu esse país foram os especuladores de Wall Street? Jamais! Quem construiu esse país foram os trabalhadores, foram os sindicatos, com aquele discurso, né, bem inflamado e tal. Lembrando, pessoal, que os grevistas, né? Eles vêm fazendo isso porque eles consideram que as montadoras estão tendo lucros recordes e não vêm repassando isso para os trabalhadores, e muito por conta também dos carros elétricos, que exigem, na média, 40% menos trabalhadores para serem produzidos do que os carros de motor a combustão. Então, há medo muito de um risco de demissão quase coletiva aí, né, nas automotivas, e uma não justiça, vamos colocar assim, no repasse de lucros. E aí tem uma polêmica envolvida, porque grande parte dos recursos, dos subsídios que o Estado americano vem dando para a mudança dos carros de motor a combustão a carro elétrico são subsídios feitos pelo Biden.
e o seu programa de transição energética, energia verde e tal, né? Ao mesmo tempo que ele quer se colocar como também o presidente dos sindicalistas e aprovar, né, ou compactuar aí com o sindicato das automotivas. Lembrando, pessoal, que em 2020, o próprio apoio que a UAW foi fundamental para conquistar o estado de Michigan. Michigan, pessoal, foi um estado que foi trumpista em 2016 e em 2020 acabou indo para o lado do Biden. E o apoio do sindicato foi fundamental. O Trump, ele vai também, né, tá em praticamente aí pré-momento eleitoral e tal, também fará uma visita, pessoal, muito próxima, inclusive, aonde o Biden estava, e deixou uma mensagem bem clara no seu X, né, ou no seu ex-Twitter aí, deixando claro que enquanto o Biden caminha lentamente fingindo estar em um piquete, lembrem-se que ele quer mandar montadoras para a China. Ou seja, vocês estão fazendo aqui, ó, achando que o Biden está apoiando os trabalhadores com essas medidas populistas segundo o Trump. Na verdade, a sua política de aumento dos impostos, aumento dos gastos públicos, burocratização, vai expulsar as indústrias dos Estados Unidos e deixar as indústrias na China. Vai lembrar que quando o Trump foi presidente, medidas polêmicas foram adotadas, mas eu costumo separar em duas, né? Let's make America great again, ou seja, a gente vai fazer a América grande de novo no sentido geopolítico internacional, e America First, ou seja, primeiro pensar nos interesses americanos, através de políticas protecionistas, fortes subsídios, saída de blocos econômicos para fazer o emprego ficar nos Estados Unidos. Talvez em longo prazo, muitas rupturas geopolíticas foram feitas, mas em curto prazo, galera, a gente teve até algumas medidas boas no sentido econômico, como queda do desemprego, entre outros pontos interessantes, vamos colocar assim, né, do ponto de vista econômico. Outra medida, pessoal, interessante para a gente falar, está ligada a uma reportagem do Wall Street Journal, que é complementada por uma outra mídia chinesa. Vamos entender aqui exatamente por quê, né? A Alemanha, ela vem considerando fornecer os seus mísseis, os mísseis chamados de Taurus, que são mísseis de cruzeiro, pessoal, de longo alcance e que, inclusive, podem chegar até 500 quilômetros de distância. Só que, para ter o fornecimento desses mísseis, alguns instrutores ou pensadores, logística, tal, técnicos, deveriam se deslocar também para a Ucrânia, até para fazer o treinamento, para fazer a manutenção e saber como utilizar esses mísseis utilizados em caça. Inclusive, pessoal, eles são mísseis de difícil rastreio, né? São aviões que conseguem disparar esses mísseis longe de defesa antiaérea inimiga, o que dificulta bastante a defesa por parte do inimigo. Só que aí entra uma questão. Se a Alemanha começar a fornecer esses técnicos, esses trabalhadores, pode ser, segundo o Wall Street Journal, tá? O Olaf Scholz considerando, que considere-se que a Alemanha está participando ativamente da guerra. E isso a Rússia pode voltar suas atenções contra a Alemanha e uma eventual escalada do conflito, a Alemanha ser afetada. Lembrando que a Alemanha, pessoal, por meio do Boris Pistorius, né, ministro da Defesa e tal, foi um país que relutou muito em começar a ajudar mais fortemente os russos pela dependência da questão energética, principalmente o gás natural, e mesmo com o apoio que vem dando com o Leopard 2 e tal, eu diria que assim, eles ainda se mostram muito reticentes em fornecer esses armamentos de longa distância por medo que possa ser encarado pela Rússia com a participação direta. Ou seja, segundo o The Wall Street Journal, há um certo medo dos alemães, vamos colocar assim, em ajudar os ucranianos. Houve gente do próprio governo da Alemanha que inclusive garantiu que até o momento tudo que a Alemanha repassou, ou muita parte do que a Alemanha repassou, eram equipamentos mais sucateados, mais antigos, não os mais modernos, novamente, né, por medo dessa interferência, vamos colocar assim, na Rússia. Ao mesmo tempo, caso chegue, né, o Taurus, pessoal, super importante, por 500 quilômetros, a gente está falando de uma grande revolução, caso o ataque MS dos Estados Unidos chegue, e ele é de 300 quilômetros. 500 quilômetros, pô, isso dá uma vantagem sensível para os ucranianos. Será que a Alemanha vai mandar? Vamos ver, né? E a China, pessoal, através da sua mídia também confirmou que a Rússia está lançando novo equipamento aí, o Su-34, que junto com mísseis de cruzeiro, serão os primeiros caças bombardeiros que conseguirão carregar munições estratégicas, também conseguindo fazer ataques de longa distância que vão mudar o curso da batalha. E eu sempre falo para vocês, tá? A principal diferença hoje entre Ucrânia e Rússia é no setor aéreo. Setor terrestre e marítimo, eu diria que é um pouco mais equilibrado, mas no setor aéreo, a Rússia leva larga vantagem. Por isso, os ucranianos querem muitos caças F-16. E para finalizar, pessoal, os americanos correm risco de um shutdown. O que seria isso, né? Seria um não acordo entre o parlamento, tanto a Câmara Alta, o Senado, como a Câmara Baixa, né? Ou seja, a Câmara dos Deputados,
junto do Poder Executivo, para conseguir definir qual vai ser o orçamento dos Estados Unidos. Eu lembro, inclusive já até gravar um vídeo para o YouTube, tá? Eu lembro que eu gravei esse vídeo, falando do último shutdown que aconteceu, que foi lá em 2018, que ele durou 35 dias, porque havia, pessoal, uma discrepância entre o que o Congresso queria e o que o Trump queria. O Trump queria verbas para fazer ali o seu muro, né, que, fazia parte de toda a sua campanha eleitoral, e o Congresso não queria aprovar. Então o Trump não sancionava a lei do Congresso e o Congresso não fundava a lei. Cara, se você não tem um orçamento definido, você não pode gastar com nada que não seja considerado prioritário. E assim, o que não é prioritário? A gente está falando, pessoal, de funcionários públicos, exército, coisas assim, tá? Então você literalmente quase literalmente para os Estados Unidos. Os americanos estão praticamente nisso novamente. Eles têm até o dia 30 de setembro para conseguir definir um novo orçamento. Na verdade, pessoal, como está muito longe de consenso, eles estão querendo aprovar uma lei orçamentária de curto prazo que vai definir os gastos até o dia 17 de novembro, para aí, então, fazer uma nova lei orçamentária definitiva. Mas, ganhar um fôlego para fazer, né, uma lei orçamentária. Só que nem isso está entrando no consenso. A gente sabe, pessoal, que o Senado ele é mais democrata, mais pró-Biden, e eles fizeram uma proposta ali, um orçamento, que mantém não os 24 bilhões de gastos para a Ucrânia, que a Casa Branca tinha pedido, mas 6 bilhões de dólares. Isso foi, além de outros gastos, claro, né? Mas fala aqui da questão da Ucrânia. Isso foi aprovado por 77-19, uma vitória larga, inclusive. Só que a Câmara, ela possivelmente não foi definido, tá? Isso foi definido até o dia 30. Ela não vai votar exatamente essa proposta aprovada pelo Senado, porque a Câmara tem outra proposta. Inclusive o Kevin McCarthy fala, olha, se o Senado ou alguns legisladores acham que é mais importante gastar com a Ucrânia do que gastar com a defesa do limite... A gente sabe que os republicanos são muito contra a imigração, né? Principalmente. Gastar com a fronteira sul dos Estados Unidos, eles estão colocando prioridades erradas. Inclusive garantiu, né, que nesse momento a proposta da Câmara é muito mais realista, porque reduz o orçamento para a Ucrânia, aumenta gastos com defesa territorial e pensa mais nos Estados Unidos em detrimento a outras questões geopolíticas. E aí, galera, de novo, né? Se Senado e Câmara não entrarem num consenso, muito menos o Poder Executivo sancionar, né, essa proposta do Legislativo, pode ser que os americanos entrem num shutdown. Lembrando que a agência Moody's, por exemplo, já garantiu, galera, que coloca um AAA, né, na nota dos Estados Unidos, que pode rebaixar essa nota caso os americanos não entrem num consenso. John Kirby também já garantiu, coloquei ontem para vocês, que os Estados Unidos ainda têm dinheiro para fornecer armas e equipamentos mais algumas semanas para os Estados Unidos. Mas se não houver um consenso de aumento do repasse de munições, enfim, né, de dinheiro para a Ucrânia, isso pode representar uma grave crise em um momento que a Ucrânia vai precisar para combater a Rússia no período chuvoso e no inverno do continente europeu. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.